Tem um paciente aqui que pergunta o seguinte: o senhor fala muito sobre desregulação imunológica. O que seria isso? Não entendi. Então, a desregulação imunológica é quando o sistema imunológico ele não age em homeostase. Ele não consegue ter mecanismos de, de pesos e contrapesos. Esse seria o termo mais correto. Porque o sistema imunológico da gente, ele tem uma capacidade de interagir para o bem, mas também interagir para o mal. Então, por exemplo, ele pode interagir para o bem, regulando a nossa imunidade. Vide os pacientes que desenvolveram aquela doença, o SARS-CoV-2, né? E nós sabemos que boa parte desses pacientes que vieram a desenvolver esse quadro clínico mais grave é porque não tinham mecanismos compensatórios de regulação da imunidade, não tinham linfócitos T reguladores adequados e também tinham muitos receptores, dentre vários motivos, né? Tinham muitos receptores ACE2, que era receptor para angiotensina do tipo 2, então acabava havendo uma viremia, uma absorção muito grande de vírus dentro do organismo, e esses vírus acabavam causando, por assim dizer, reações inflamatórias e infecciosas muito graves. Então isso é um certo tipo de desregulação imunológica, mas que muitas das vezes passa desapercebido por vários pacientes, principalmente essa questão do linfócito T regulador, CD3, CD4, CD25, que expressa o fator de transcrição FOXP3, né? Então tem muitos pacientes que não têm uma quantidade adequada. Então quando pega, por exemplo, uma infecção, a infecção ela é reconhecida pelo sistema imunológico de uma forma muito agressiva e o remédio, né, por assim dizer, que o sistema imunológico dá para combater a infecção acaba atingindo o hospedeiro e acaba matando o hospedeiro. Então, boa parte dos pacientes que morreram daquela doença, que a gente evita falar muito o nome, porque, infelizmente, os algoritmos já estão treinados a diminuir, né, o posicionamento dos vídeos, mas aquela doença, o SARS-CoV-2, né, que é o nome do vírus, né? Então, muitos pacientes vieram justamente a falecer por causa dessa hiperreatividade. Mas existem também algumas doenças mais raras, então, por exemplo, a deficiência de CTLA4, a deficiência de LRBA, que são, de uma forma mais fácil para que vocês entendam, o que é isso? É o nosso linfócito, a nossa célula imunitária, elas precisam de mecanismos reguladores. Então, quando há uma apresentação de antígenos, né, a própria célula imunitária ela interage com essas proteínas, CTLA4 e LRBA, e nessa interação acaba que a ativação linfocitária não se torna muito grande após a apresentação do antígeno. E isso faz, então, com que o paciente responda à infecção ou à agressão da maneira mais adequada e menos agressiva possível, né? Responda na medida certa, por assim dizer, tá bom? Então, isso seriam exemplos também. Mas, por exemplo, se você tem alguma dúvida se existe alguma desregulação imunológica, né? Então, a gente precisa ficar alerta, principalmente quando o paciente ele desenvolve determinadas situações. Então, doenças que levam à ativação da imunidade, à autorreatividade da imunidade, à linfoproliferação da imunidade também, ou seja, aquelas doenças ligadas a cânceres, né, do sistema linfático. Então, quando o paciente tiver sintomas de autoagressão, então sintomas de doenças reumáticas, né, dor nas articulações e tudo mais, muitas das vezes esses sintomas de autoagressão não tem nem diagnóstico definido. Ou seja, o paciente busca um diagnóstico, tenta saber se seria uma artrite reumatoide, seria um lúpus eritematoso sistêmico, seria uma doença de Sjögren, seria alguma coisa relacionada à imunidade, mas busca as informações e não encontra. Ou seja, faz vários exames, passa por vários especialistas e não consegue fechar um diagnóstico, então acaba ficando como doença reumática soro-negativa. E hoje a gente sabe que não é tão soro-negativo assim, você pode investigar os mais variados tipos de doenças, por assim dizer, raras, mas que levam à desregulação da imunidade, e existem os testes genéticos hoje para que nós possamos fazer essa investigação. Pacientes também que têm doenças atópicas graves, ou seja, aquele paciente que chega com um suposto quadro de dermatite atópica, um suposto quadro de urticárias, que são urticárias malignas, que não resolvem com nada, que você tenta usar os mais diversos tipos de tratamentos medicamentosos e o paciente simplesmente não consegue responder bem. Então a gente precisa realmente avaliar isso
Paciente que tem infecções de repetição em diferentes proporções, ou seja, é um paciente que de certa forma pega uma infecção e aquela infecção que em pacientes normais seria algo a ser debelado com o uso de um antibiótico simples, aquele paciente acaba agravando bastante, né? Então é preciso ver essa situação também. E pode haver, então, também a junção de cada manifestação e cada problema desses. Então, o paciente pode ter doença reumática, pode ter atopias graves, pode ter infecções de repetição, né? E isso pode levar também, essa junção desses problemas todos, à suspeita de doenças de imunodesregulação. Uma outra coisa também muito importante é justamente a recorrência do herpes vírus. Então, se o paciente tiver muito herpes vírus, ele precisa avaliar essa situação, principalmente se esse herpes for da família dos EBV. É B de bola, V de vez, tá? Então, isso é muito importante, porque essa família em específico, ela estaria relacionada com uma possibilidade de pacientes que possuem imunodesregulação. Então, se o paciente tem herpes genital, herpes oral ou qualquer outro tipo de herpes com muita frequência em qualquer outra parte do corpo, quando eu digo assim, o herpes simples, tá bom, pessoal? Porque existe o herpes zoster, que é causado pela reativação do vírus da catapora, não vamos nos confundir, eu falo do herpes simples, aquele herpes que pode ser tanto oral quanto genital, tá bom? Muito bem, muito obrigado aí pela sua pergunta.